Olá, concurseira, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui novamente o professor Gabriel Velasco, do IASE, para juntos darmos seguimento ao estudo da Lei Orgânica de Sete Lagoas. Então vem comigo, você está convidado a embarcar aí conosco nas aulas de Lei Orgânica de Sete Lagoas. Mas antes, te convido a se inscrever em nosso canal, você que não é inscrito, ativando o sininho, você receberá notificações dos vídeos que forem lançados aqui no canal. Também já te convido a dar o seu like, deixar o seu like, fica aqui embaixo, não custa nada, e dentro do possível também, compartilhar o nosso conteúdo, que você ajuda muito no crescimento do nosso canal, beleza? Bom, pessoal, vamos dar seguimento aí. Nós vamos, a partir dessa aula, falar um pouquinho aí da organização do governo municipal, correto? Por quê? Nós conhecemos muito da organização do governo da União, correto? Mas a organização do Estado e até mesmo do município, a gente muitas vezes desconhece, tá? Então, o município, ele tem a organização, ok? Tem os objetivos, diretrizes, sempre visando o bem da municipalidade, o bem dos munícipes. Então, vamos dar uma olhada aqui como funciona o planejamento municipal. Artigo 119 diz que o município organizará sua administração, exercerá suas atividades e promoverá sua política de desenvolvimento urbano dentro de um processo de planejamento, atendendo aos objetivos e diretrizes estabelecidas no Estatuto da Cidade e no Plano Diretor, mediante adequado sistema de planejamento, ok? Então, isso aí é sempre com o objetivo de satisfazer os anseios e as peculiaridades dos habitantes da cidade, beleza? Parágrafo 1º. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é instrumento orientador e básico dos processos de transformação do espaço urbano e de sua estrutura territorial, servindo de referência para todos os agentes que atuam na cidade. Tá? Então, o plano diretor, ele basicamente é o norteador das ações do município, ok? Ou daqueles que prestam serviço, os agentes que prestam serviço, que atuam na cidade. Então, o plano diretor é fundamental aí dentro dos projetos e dos anseios de todos os municípios, não só de Sete Lagoas. Beleza? Artigo 120. O planejamento municipal deverá orientar-se pelos seguintes princípios básicos. Aí, elenquei alguns aí. Então, são princípios básicos aí que vão orientar o planejamento do município. Primeiro, democracia e transparência no acesso às informações disponíveis. Segundo, eficiência e eficácia. Eficiência está até faz parte dos princípios da administração, diretamente falando. Eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis, complementariedade e integração de políticas, planos e programas setoriais, ok? Que cada setor deve ter o seu plano e o seu projeto, o seu programa, ok? Para que ele funcione em conjunto com os demais. Viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliada a partir do interesse social da solução, dos benefícios públicos, respeito e adequação à realidade local e regional, em consonância com os planos e programas, tanto os estaduais quanto os federais existentes, tá? Por isso que eu comecei lá falando, a União tem a sua organização, o Estado também, e o município não poderia ser diferente. É claro que a União é macro, né? O município ele é micro ali, ele é naquele espaço, se a gente for comparar com a União e o Estado, é menor, beleza? Mas essa organização, ela é fundamental para o município caminhar. Artigo 121. A delimitação das zonas urbana e de expansão urbana será feita por lei, estabelecida no plano diretor. Ok? Então, quando a gente falar de zonas urbanas, delimitação e a expansão urbana, será feito por lei, ok? Sempre por lei. E estará constante no plano diretor também. Capítulo 2. Da administração municipal. Artigo 122.
a administração municipal compreende administração direta, administração indireta e fundacional. Nós vamos ver um pouquinho aqui quais fazem parte da administração direta e quais que fazem parte da administração indireta, beleza? Porque isso aí é importante você saber. Quem está na administração direta e quem está na administração indireta. Bom, o artigo 123 já vai aqui, me dizer qual é a administração direta. É aquela que compete a órgão de qualquer dos poderes do município. Aí eu posso citar as secretarias. As secretarias fazem parte da administração direta, por exemplo. No artigo 124, ele vai elencar aí, tem um rolzinho aí, dasquelas que fazem parte da administração indireta, tá? Dos entes que fazem parte da administração indireta. Então, nós temos aí, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, fundação pública e as demais entidades de direito privado sob controle direto ou indireto do município, tá? Então, nós vamos ver aí como funciona, por exemplo, a criação, tá, das autarquias, criação da empresa pública. Nós vamos ver se é através de lei, se depende de autorização. Então, vem comigo aqui, artigo 126, depende de lei, em caso de, tá? Em cada caso, perdão. O inciso 1º, a instituição e a extinção das autarquias, fundações públicas e órgão autônomo, tá? Também a autorização para instituir e extinguir sociedade de economia mista e empresa pública e para alienar ações que garantam nessas entidades o controle pelo município. Tá bom? Então aí, vai depender de lei nesses casos aí. Ok? Bora seguindo. Mas o importante aqui, pessoal, é principalmente o artigo 124 aqui, tá bom? Vocês saberem aí quais os entes fazem parte da administração indireta. E aqui, administração direta, eu já dei exemplo aí de uma, para que vocês saibam essa diferença. E também aqui, inciso 3º, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas neste artigo e participação em empresa privada. Então, isso aí depende de lei nesses casos. Parágrafo único, é vedada a delegação de poderes ao Executivo para a criação ou transformação de entidade de sua administração indireta. Tá? Então, aí não pode delegar. Os poderes não podem delegar, perdão que eu mexi aqui, para a criação, no caso aí do Executivo, para a criação ou transformação de entidade que faz parte da sua administração indireta. Artigo 127. Entidade da administração indireta somente pode ser instituída para a prestação de serviço público. Tá? Isso aqui é importante, ok? Porque a definição aqui demonstra qual a finalidade, na realidade, da entidade que pode ser, que será instituída da administração indireta. Então, o que ele me diz, ela só pode ser criada se for para prestar serviço público, beleza? Ela não pode ser criada para servir, aí no caso, ao privado, vamos dizer assim. Tá? Então, é para prestar serviço público, criação da entidade de administração indireta. Artigo 128. A administração pública municipal direta, indireta ou fundacional obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e razoabilidade. Bom, esse ponto aqui, pessoal, deixa eu tocar rapidamente com você, para que você não confunda, e eu até dei uma olhada, a gente sempre vai pegando uma atualização, e realmente está assim, como princípios, tá, que serão obedecidos pela administração pública municipal. Porque eu não quero que você confunda com os princípios, vamos dizer, gerais da administração pública.
caso caia na sua prova, porque os princípios da administração pública, tá, é o famoso LIMP. No lugar de razoabilidade, a gente tem eficiência. Tá legal? Então, esse artigo 128, ele está trazendo, demonstrando para a gente que no caso do município de Sete Lagoas, ele obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e razoabilidade. Tá? Porque tem alguns municípios que também vinham, né, com razoabilidade e trocaram. Mas eu tomei o cuidado, eu dei uma olhada lá na atualização e continua a razoabilidade. Então, prestem atenção nesse artigo 128. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente te esclarece. Artigo 130. O atendimento à petição formulada em defesa de direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder, bem como obtenção de certidões junto a repartições públicas para a defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independerão de pagamentos de taxa. Tá? Então, ele quer dizer que a obtenção de certidões juntos às repartições públicas para defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal, aí sim, essas não demandarão de pagamento de taxas. Tá legal? Artigo 131. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e companhias dos órgãos ou entidades municipais deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de entidades ou funcionários públicos. Tá? Aqui é a impessoalidade, ok? Por quê? Não pode, a administração pública não pode, ainda mais nos seus atos, tá? Privilegiar A ou B. Tá legal? Ela tem que tratar todo mundo de forma igual. Aqui também, acho que caberia isonomia, correto? Aí botando todo mundo no mesmo patamar. Não sei se caberia isonomia aqui, mas é para isso aí, para que não favoreça um nem outro. Então, por isso que o caráter educativo, informativo de orientação social serão os pilares da publicidade dos atos, programas, obras, enfim, serviços do município. Artigo 132. A publicação das leis e atos municipais será feita pela imprensa oficial do município. Tá? Aqui a gente já está falando da parte, ainda da parte da publicidade. Tá? Todos atos e leis deverão ser públicos, tornarem públicos, tá? Para que o público externo tome ciência. Parágrafo 1º. A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida. Ok? Os atos de efeitos externos, estou no parágrafo 2º, só produzirão efeitos após a sua publicação. É lógico. Porque como quem está do lado externo vai saber que houve a publicação desse ato se ele não for tornado público. Então, por isso que ele diz que o ato, quando ele for de efeito externo, ele só produz o seu efeito quando houver ou após a sua devida publicação. Artigo 133. O município poderá manter guarda municipal destinada à proteção das instalações de bens e serviços municipais, conforme dispuser a lei. Então, aqui ele já até traz algumas das atribuições da própria guarda, né? Que é proteger instalações, bens e serviços. Entretanto, aqui, no parágrafo único, ele diz que a lei poderá atribuir à Guarda Municipal função de apoio aos serviços municipais afetos ao exercício do poder de polícia no âmbito de sua competência. Mas no caput do artigo, ele já traz aí as atribuições da Guarda, a priori. Depois que ele vem e me diz, a lei pode ou poderá atribuir à Guarda o quê? Aos poderes para o exercício de polícia, ou do poder de polícia. Tá legal?
Bora seguindo, capítulo 3 das obras e serviços municipais, artigo 135. Rapidinho aqui, pessoal, porque obras e serviços podem ser feitos através de alguns mecanismos. Tá? Dentre eles, a gente pode citar aí concessão, permissão, tá? Enfim. E é disso que a gente vai falar um pouquinho aqui, para a gente entender. Artigo 135. A realização de obras municipais deverá estar adequada às diretrizes do plano diretor. Artigo 136. Ressalvadas as atividades de planejamento e controle, a administração municipal poderá desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo sempre que conveniente ao interesse público à execução indireta, ou seja, vamos colocar assim, por alguém estranho à administração, que não faz parte diretamente da administração, tá? Mediante o que? Concessão ou permissão de serviço público ou de utilidade pública, verificado que a iniciativa privada esteja suficientemente desenvolvida, capacitada para o seu desempenho. Tá? Então, tem alguns casos que a própria administração pública ela não tem os mecanismos para realizar determinada obra. Tá? Então, ela vai demandar aí, okay, de uma execução indireta, como eu falei, daquele que está fora da administração, mas ele tem a capacidade de realizar tal ação, tal serviço. Então, preste atenção no parágrafo primeiro comigo, que a gente vai falar da permissão. Olha, a permissão de serviço público ou de utilidade pública, sempre a título precário, será outorgada por decreto. Então, presta atenção nisso daqui. Título precário, a gente fala aí de contrato unilateral, tá? É o título precário, ele não tem força. Então, a qualquer momento, a administração pode desfazer ou romper, porque ele não tem força, tá? Por isso que ele é precário. E será, no caso de permissão aí, serviço público, utilidade pública, outorgado por decreto, beleza? Guarda esse termo aí, porque no caso de concessão, no parágrafo 2º, a concessão só será feita com autorização legislativa e será mediante o quê? Contrato, diferentemente do parágrafo 1º, no caso de permissão. Então, concessão aí, você liga a contrato, tá? E autorização legislativa. Então, demandará de autorização legislativa. No parágrafo 3º, a permissão e a concessão dependem de licitação. Ok? Até porque é para dar oportunidade de quem tem a capacidade de prestar esse serviço concorrer entre eles. Sempre, é lógico, a administração vai ver aquele que for mais vantajoso ao interesse público, interesse da administração pública. Artigo 138, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação que assegure igualdade de condições, o que eu falei, a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam as obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Deixa eu só corrigir um negócio aqui. Quando eu falei lá, título precário, que eu disse que a administração pode romper a qualquer tempo, não é a qualquer tempo se a empresa que foi contratada, que ganhou a licitação, estiver tocando o projeto dela de forma como está no contrato. Tá? Eu estou dizendo se essa empresa, ok, que foi contratada, se ela não estiver satisfazendo o que está no contrato, aí sim a administração pública vai lá e já cancela esse contrato. Tá? Fui claro? Parágrafo único. Na licitação, a cargo do município,
ou de entidade da administração ou de administração indireta, os princípios de isonomia, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, entre outros, deverão ser observados sob pena de nulidade. Tá? Então, quando eu falei lá de isonomia, aí realmente até falo é da igualdade, sim, até cabe no exemplo anterior. Tá? Publicidade também, probidade administrativa. Tá? Quando a gente fala de improbidade administrativa, a gente fala de algum problema aí que ocorreu com a administração e ela sofrerá as sanções cabíveis. Né? Existe todo um estudo aí sobre improbidade administrativa, que não é o caso a gente abordar aqui. Artigo 139. Nenhum empreendimento de obras e serviços do município poderá ter início sem prévia elaboração do plano respectivo, no qual obrigatoriamente conste. Tá? Esse planejamento ele deve existir, ok? Mas é lógico que dentro ali, desse planejamento podem acontecer coisas estranhas ou coisas que não estavam programadas, ok? Então não quer dizer que essa elaboração ela vai correr 100% como está no planejamento. Lógico que não. Podem acontecer emergências e por algum motivo aí, por exemplo, atrasar uma parte, enfim. Inciso 1º, a viabilidade. Então tem que constar lá, pessoal, é na elaboração, ó, viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade para o interesse comum, sempre, os pormenores para a sua execução, os recursos para atendimento das respectivas despesas, os prazos para o seu início e conclusão, acompanhados da respectiva justificação. Então, aí, pessoal, são prazos. Tá? Mas pode haver algum tipo de emergência e até prolongar. Parágrafo único. Nenhuma obra, serviço ou melhoramento serão executados sem prévio orçamento seu custo, salvo os casos de extrema urgência e calamidade pública, né? E a gente pode dar outros exemplos. Artigo 141. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, sendo obrigatória a regressão no prazo estabelecido em lei contra o responsável. Nos casos de dolo, aí, quando há intenção, ou culpa quando não há intenção. Tá? Então, nesse caso aí, tanto as pessoas que forem jurídicas, tanto de direito público quanto do direito privado, que estiverem prestando serviços públicos, responderão aí, no caso, se houver, ele até fala aí, tá bom? Se houver danos, tá? E que seus agentes forem causadores. Então tem que ter esse dispositivo aí, para que seja responsabilizado. Tá? Ou dolo, como eu falei, ou culpa. Artigo 142. O município poderá realizar obras e serviços de interesse comum mediante convênio com o Estado, a União, entidades particulares, ou mediante consórcio com outros municípios. Isso aí a gente já viu acontecer. Às vezes está tendo uma obra, uma ponte que está fazendo no município, mas é uma obra do Estado. Tá? Às vezes está fazendo uma obra lá, mas é da União, ou convênio, né? Não é do Estado ou da União, mas tem um convênio ali com o município, com a União, até com outro município. Tá? Então isso pode acontecer. É por isso que a gente fala que, eu lembro a vocês, que cada ente aí, pessoal, tem a sua autonomia. A União tem a autonomia da União. Tá? O chefe do executivo ele não é chefe vamos lá, o presidente ele não é chefe do governador, que não é chefe do prefeito. Cada um tem a sua autonomia aí, a sua independência. Tá? Mas eles procuram trabalhar em conjunto dentro do possível. Parágrafo 1º. A constituição de consórcios municipais dependerá de autorização legislativa. É um parágrafozinho dentro desse artigo aí objetivo, mas é importante. Tá? Então, olha lá,
para a constituição de consórcio municipal depende de quê? Autorização legislativa. Eu já falei para vocês que a autorização lá da Câmara. Artigo 143, é vedada a administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, a contratação de serviços e obras de empresas que não atendam às normas relativas à saúde e segurança do trabalho, bem como se utilizem de práticas discriminatórias na seleção da mão de obra ou descumpram a obrigação legal relativa à instalação e manutenção de creches e pré-escolas. Tá? Então, essa vedação ela se estende tanto à administração direta quanto à indireta. Tá? Vamos falar um pouquinho aí sobre os servidores públicos municipais, ou seja, vamos falar um pouquinho de você. E se você não está estudando com a gente Estatuto do Servidor ou Regimento Jurídico do município aí de Sete Lagoas, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tem a playlist lá, que já iniciamos, já estamos até finalizando o nosso curso sobre o Estatuto dos Servidores. E lá a gente fala bastante sobre os servidores, mas aqui a gente vai dar uma pincelada. Vamos dar uma olhada aí, ó, o artigo 144. O município estabelecerá em lei o plano de cargos, carreira e remuneração de seus servidores. Então aí tem um plano aí. Provavelmente tem um plano aí de carreira legal para vocês. Parágrafo 1º, o município instituirá conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Tá? Quando ele fala aí de poderes, a gente já comentou, é o legislativo e o executivo. Parágrafo 2º, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará, primeiro aí, inciso, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos, componentes de cada carreira. É lógico, quanto maior o salário, certamente a exigência também é maior e a complexidade do cargo também é maior. Correto? Isso aí não tenham dúvida. Segundo, os requisitos para a investidura, isso vem em edital, ok? Se você não leu o edital do concurso, dá uma olhada lá. E as peculiaridades do cargo, é lógico, cada cargo tem a sua peculiaridade, a sua particularidade. Tá? Então, dentro disso aí também serão estabelecidas as formas ou o grau de remuneração. Parágrafo 3º, deverá ser instituído plano de carreira específico, criando as funções públicas de agentes comunitários de saúde, de combate às endemias, no âmbito do município de Sete Lagoas. Porque esse aí, pessoal, esses dois são dos poucos cargos que têm menção na Constituição Federal. Tá? Eles são específicos. Então, por isso que vai ser criado ou instituído no município um plano específico para esses dois carguinhos aí, tá? Essas carreiras aí, tanto de agente comunitário como de combate de endemias. Artigo 145, tá? Aplica-se aos servidores ocupantes do cargo público disposto na Constituição, e tem um monte de incisos aí que eu não vou falar, e os que, nos termos da lei, visem a melhoria de sua condição social e a produtividade do serviço público específico. Não se preocupe com esse monte de inciso aí, porque a gente vai acabar falando deles lá em estatuto, tá bom? Então, você acompanhando comigo lá, você vai entender direitinho aí sobre o que é aplicado a um cargo, o que é aplicado a outro, como funciona, beleza? Bom, primeiro, ó, adicionais por tempo de serviço, tá? Férias prêmio. Pessoal, férias prêmio na União já não existe mais. E outros municípios estão tirando também. Mas legal que aí de Sete Lagoas tem. Tá? Então, o que são as férias prêmios? Tá? Então, ó, férias prêmios com duração de 3, olha, ele botou aí 3 meses. Então, isso aí está como lá na redação, que a gente traz para cá do jeito que está lá. Então, há esse erro aí, tá? Então, lá, conserta aí. Esse 3 aí não existe. Vamos lá.
Férias prêmio. Então, seria com 3 meses aí de duração, adquiridas em cada período de 5 anos de efetivo exercício no serviço público, admitida a sua conversão em espécie, ou seja, receber em dinheiro por opção do servidor, ou, para efeito de aposentadoria, a contagem em dobro das não gozadas. Tá? Mas isso aí, você que conhece alguém do município, pode perguntar se ainda está valendo. Bom, se está aqui na lei orgânica, acredito que sim, né? Não lembro se a gente já passou lá no estatuto sobre esse ponto aí. Mas, de qualquer forma, se tiver mudança, eu deixo aqui na descrição, tá? Isso é mais para contextualizar, porque isso aí dificilmente vai cair na prova de vocês. Terceiro, redutibilidade do salário ao vencimento, observado o disposto no artigo 158, tá? Essa irredutibilidade aí, pessoal, é relativa também, ok? Um estudozinho mais aprofundado, mas pode acontecer em alguns casos. Quarto, assistência e previdência sociais, extensivas ao cônjuge ou companheira e aos dependentes, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias, 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada. Na forma da lei, existem alguns casos aí. Pode ter redução de horários, tá? Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Esse ponto aí, penosidade é diferente de salubridade, que é diferente de periculosidade. Antes havia um acúmulo, tá? Dessas atividades, ou quando ele fazia jus ao pagamento por penosidade ou insalubridade. Hoje não, tá? Em algumas regras aí de alguns municípios, você vai optar, tá? Ou será pago uma dessas aí. Não vai acumular mais, não acumular mais. Sétimo, adicional sobre a remuneração, quando completar 30 anos de serviço ou antes disso, se implementado o interstício necessário para a aposentadoria. Parágrafo único. Cada período de 3 anos de efetivo exercício dá ao servidor o direito adicional de 10% no mínimo sobre o vencimento, o qual a este se incorpora para os fins de aposentadoria. Isso aí é legal, tá? Porque geralmente esses benefícios aí, muitos aqui que eu dou aula, não se incorporam quando tem. Tá legal? Então isso aí para quem vai para a inatividade é ótimo. Então você já vai contando que a cada 3 anos de efetivo exercício tem aí um direito de adicional de 10% no mínimo sobre o vencimento. Beleza? Artigo 147 é garantido ao servidor público o direito de livre associação sindical. Então você pode se sindicalizar ou não, tá? O direito aí de escolher é seu. Artigo 148, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Professor, posso fazer greve? Depende. Depende de qual cargo você exerce, o que você faz. Existem alguns cargos que não pode fazer greve. Tá? São funções, cargos de funções essenciais. Tá? Você imagina se o policiamento para de trabalhar. A guarda municipal, aí, todo mundo está em greve. O pessoal do hospital lá, né, os enfermeiros e médicos. Então, tem alguns casos que vão ser definidos aí em lei específica, como ele diz. Tem limite, né, para fazer greve. Artigo 149. Os cargos, empregos e funções públicas serão acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Aí, pessoal, por exemplo, tem um acordo lá em Portugal, tá? Que o português pode fazer, como o brasileiro pode fazer concurso lá. Tem casos aí também que ele fala aqui, ele só fala acessíveis a brasileiros, ok? Mas nós temos brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Existem alguns cargos, para que você entenda,
que não podem ser ocupados por brasileiros naturalizados. Eles são exclusivos de brasileiros natos. Então, geralmente, eu dou 2 exemplos aqui para você entender. Oficial de Forças Armadas e o cargo maior. Lógico que existem outros, né? Mas o cargo maior da nação, que é o de presidente da República. Esses 2 exemplos só podem ser preenchidos, esses cargos, por brasileiros natos. Os naturalizados não. Tá? Então, no caso aí do município, todos podem ser preenchidos por brasileiros natos e naturalizados. Que eu me lembre, acho que não tem nenhum que caia nessa regrinha aí. Tá? Mas esse também é outro estudozinho mais rebuscado. Bom, parágrafo 1º, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Tá? Então, aqui, ó, quando a gente fala de provas, a gente fala mais dos concursos de nível fundamental, de nível médio. Falando de provas e títulos, aí a gente já parte para bacharel, tá? Mestrado, doutorado, que vão demandar exatamente de um concurso de provas e títulos. Tá? Então vamos lá. De provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão. Por quê? Cargo em comissão, pessoal, ele não demanda de concurso público. Por quê? Porque ele é declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, não demanda de concurso público. E a contratação de agentes comunitários de saúde, combate a endemias, que poderão ser admitidos por meio de processo seletivo público, de provas ou de provas e títulos. Beleza? Parágrafo 2º. O prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Preste atenção nisso daqui, tá, pessoal? Prazo de validade não é de 2 anos, é de até 2 anos. E ele poderá ser prorrogado aí, ou é prorrogado uma vez por igual período, ó, lá do primeiro período. Se o concurso ele tem validade de 1 ano, ele será prorrogado aí por mais 1 ano. Se é de 2 anos, prorrogado por mais 2 anos. Esse aqui tem a validade lá de 2 anos. Aí ele poderá ser prorrogado uma vez, a critério da administração. Parágrafo 3º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público será convocado, observada a ordem de classificação, com prioridade sobre os novos concursados, é lógico, para assumir o cargo ou emprego na carreira. Tá? Tem como, se eu for o primeiro colocado, você vai ser chamado depois do 10º. Isso não existe. Já existiu, hein? Parágrafo 4º. A inobservância do disposto nos parágrafos anteriores deste artigo implica a nulidade do ato, punição da autoridade responsável nos termos da lei. Isso aqui veio exatamente para não acontecer aquele pulo de fila, né? Isso aí, às vezes, faz o concurso lá, fica em tal colocação, te puxo. Isso nunca aconteceu, né, pessoal? Então, hoje, tem esses dispositivos aí. É vedado o desvio de função, ok? Porque quando você está num cargo, pessoal, cargo, a função, tá, é aquilo que efetivamente você vai fazer. Tá legal? O cargo não. O cargo é a nomeação do lugar que você está. Agora, a função do cargo é o que você vai exercer. Então, não pode ter desvio de função. Pô, eu sou do administrativo e me mandaram para a guarda municipal, então, para ser advogado lá do município. Não pode. Aquela função ali, o cargo, você está naquela função. Você não pode ser desviado dessa função. Artigo 150. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Tá? Então, quando for provimento efetivo, a gente falando de servidor, quando for função de confiança, falando agora sim, servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e também de comissão, tá? Poderão ser preenchidos por servidores de carreira,
tá? Serão exclusivos, para atribuições de chefia, direção, chefia e assessoramento. Beleza? Exatamente. Para não ter outro tipo de objetivo. Ok? Parágrafo 3º. É vedada a nomeação daqueles considerados inelegíveis em razão de atos ilícitos, nos termos da legislação federal, para provimento de cargos e empregos de direção nas autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas municipais. É um objetivo esse aqui. Artigo 151. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Tá? Então, pode ser aí alguma coisa emergencial. Então, quem estabelece os termos aí de contratação é lei. Legal? Tem que ser por lei. Artigo 152. Vamos falar um pouquinho sobre a acumulação remunerada dos cargos públicos. Em regra, essa acumulação ela é vedada, não pode. Tá? Mas existem 3 casos aí que a gente vai dar uma olhada que pode acumular. Entretanto, pessoal, existe uma regrinha básica que tem que ser satisfeita, que é a compatibilidade de horários. Então, para a acumulação de cargo público, primeiro deve-se verificar se existe compatibilidade de horários. Então, no caso aí, pode acumular 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, e pode aí acumular 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Esse aí eu sempre falo que antes só beneficiava os médicos. Aí eles foram estender para a área de saúde. Então, nesses casos aí pode haver acúmulo. Porém, como eu falei, tem que ter lá primeiro a compatibilidade de horários. Parágrafo único. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange também autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações, suas subsidiárias, sociedades controladas direto ou indiretamente pelo poder público. Aí a gente viu isso aí falando da administração indireta. Artigo 153. Os cargos públicos serão criados e extintos por lei, que fixará sua denominação, padrão de vencimentos, condições de provimento e indicará os recursos pelos quais serão pagos seus ocupantes. Beleza? Por quê? É proibida, pessoal, aí, a prestação de serviço de forma gratuita. Por isso que ele fala aí que vai haver a orientação de onde virá o recurso para pagamento dos ocupantes dos cargos criados. Parágrafo 1º. A extinção e criação dos cargos da Câmara Municipal, bem como a fixação de seus vencimentos, dependerão de lei, de iniciativa da mesa diretora. Nós vimos lá, já passamos, falando aí sobre a mesa diretora da Câmara, lembra? Certo? Que ela é eleita, fica 2 anos, enfim. Então, essa mesa diretora que tratará da extinção de criação dos cargos da Câmara. Parágrafo 2º. Toda alteração de vencimento de servidor público depende de lei. Aí o parágrafo 3º ficou aí junto, pessoal, que diz o seguinte: os poderes executivo e legislativo publicarão anualmente os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos em empregos públicos. Isso aí veio a partir do portal da transparência. Isso é para dar transparência, ok? E a gente saber, o meu pessoal vai saber quanto que eu recebo, quanto que eu ganho, né? O portal da transparência. Agora você tem que saber os dados do servidor, enfim. Mas isso aí é para dar transparência e realmente precisa. Artigo 154. O município instituirá plano de carreira e remuneração para os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações. Tá? Ele cita aqui administração direta, autarquias e fundações como fazendo parte aí, tá? Dessa instituição de plano de carreira que vai vir do município, também da remuneração. Parágrafo 1º. A política de pessoal obedecerá às seguintes diretrizes. Primeiro, valorização e dignificação da função pública e do servidor público. Profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público. Constituição de 4 dirigentes
quadro de dirigente mediante formação e aperfeiçoamento de administradores, avaliação de desempenho objetivamente apurado de acordo com a lei específica, remuneração compatível com a complexidade e a responsabilidade do cargo e com a escolaridade exigida para o seu desempenho, Então aí, ó, essa política de pessoal aí, tá? Ela vai seguir dentro do plano, correto? Até para não ter a desvalorização do servidor, no caso você. Então essas coisas aí você tem que ficar ligado, tá? Principalmente quando você entrar e exigir realmente que seja cumprido. Parágrafo 2º, ao servidor público que por motivo de acidente ou doença tornar-se inapto para exercer as atribuições específicas de seu cargo, serão assegurados direitos e vantagens a ele inerentes até seu definitivo reaproveitamento em outro cargo, com vencimentos não inferiores ao que recebia no primeiro. Pô, pessoal, isso aqui tem uma esse termo aqui, no meu ponto de vista, ele é equivocado, tá? Que reaproveitamento. Reaproveitamento não fala aí de quando o servidor público ele tem a sua capacidade físico-mental, tá? Dependendo aí. Porque ele fala aqui, ele está inapto para exercer as funções que ele exercia. Então, ele será aí, ó, mandado para outro cargo, certo? Mas não é reaproveitamento. No caso aí é readaptação. Então ele colocou aqui reaproveitamento. No meu ponto de vista aqui está equivocado, tá? Mas aí a gente, na hora da prova, a gente vai ter que colocar isso aqui, tá? Mas tecnicamente falando, quando ele tem as suas limitações, quando tem as suas atividades limitadas, ele é readaptado em outro cargo, seja equiparado agora com as suas limitações atuais. Então ele é readaptado, mas aqui ele botou assim, mas é só para esclarecer, tá? Mas eu quero dizer que eu não concordo com esse termo aqui. É um protesto. Bom, parágrafo 3º, para provimento de cargos de natureza técnica, exige-se-á a respectiva habilitação profissional. É lógico, se é um cargo técnico, ele tem que ter habilitação, habilidade específica, né? Habilidade profissional para natureza daquela, para provimento daquele cargo de natureza específica, técnica específica. Artigo 155, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público. Beleza, isso aqui, pessoal, tá certinho, e aqui acompanha a famosa, quando você fala a famosa estabilidade, e aqui também eu já posso falar para vocês que é o tempo do estágio probatório. Tá? Quando você entra na administração, você é nomeado lá, toma posse, entra em exercício, tá? Você vai ser avaliado durante 3 anos, e esse prazo aí a gente chama de estágio probatório, tá? Que dura esse período aí. Após esse período, você se torna estável, alcança a famosa, né? Estabilidade. Isso vem de onde? Da aprovação do concurso público. Por quê? Nós vimos que o cargo comissionado não depende de aprovação em concurso público. E até por isso, eles não são estáveis, tá? Quando ele é apenas comissionado. Entenderam? Mas guarda esse prazo aí, ó, 3 anos, para que alcance a estabilidade. Parágrafo 1º, servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença transitada e julgada, quando não tem mais defesa, o processo já foi, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa, sempre, tá? Nós vamos ver aí, falar um pouquinho sobre direito de petição e outras coisas, mediante processo de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada também ampla defesa, caso ele seja reprovado nesse processo de avaliação periódica. Tá? Parágrafo 2º. Caso a demissão do servidor público estável seja invalidada por sentença judicial, será ele reintegrado, aqui está certinho, tá? Às suas funções,
Porque aí eu estou falando, pessoal, de formas de provimento, tá? Então, quando eu falei de readaptação é uma forma de provimento do cargo, quando ele está vago e esse cargo é provido. Então, aqui eu estou falando, ó, o servidor foi demitido, tá legal? E a sentença, e a demissão foi invalidada por sentença judicial. O que acontece com ele? Ele é reintegrado, tá, às suas funções ao cargo que ele exercia, beleza? Ele é reintegrado. E nesse caso aí, ó, ele recebe lá, tudo que ele deixou de receber. Aqui não fala, mas pode ir por mim que recebe. E quem está ocupando a vaga dele, tá? Se esse que está ocupando a vaga dele for estável, ele será reconduzido ao cargo de origem dele. Entretanto, será sem direito à indenização. Tá bom? Aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Tá legal? Ah, parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Então, aqui, pessoal, ó, na verdade, quando eu li aqui em cima, eu até achei estranho. Ó, aproveitado em outro cargo. Ele será aproveitado em outro cargo se o cargo dele realmente for extinto. Ele não será diretamente aproveitado. Tá legal? Estou falando aqui no finalzinho do parágrafo 2º. Você deve estar falando, o professor está meio louco, né? Não é, porque são as formas de reingresso, né, perdão, são as formas de provimento e de vacância do cargo público. Tá? Então, estou tentando aqui adequar para que você entenda. Mas qualquer dúvida, a gente fala muito sobre isso lá no Estatuto do Servidor. Mas aqui eu vou te sintonizando também. Tá? Mas esse terceiro aqui está certinho. Ó. Se o cargo foi extinto, acabou o cargo ou foi declarada desnecessidade, o servidor, se ele for estável, ok? Se ele já tiver passado pelo estágio probatório, ele fica em disponibilidade. A remuneração dele será proporcional ao tempo de serviço e ele ficará em disponibilidade até o aproveitamento em outro cargo. Beleza? Parágrafo 4º. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho, comissão instituída para essa finalidade. Isso aqui, com certeza, está dentro do estágio probatório, essa avaliação que ele fala. Artigo 156. Aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo no município, incluídos suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, bem como disposto neste artigo. Beleza? Porque aqui é o seguinte, existe aquela contribuição, tá, que é da Previdência Geral, você conhece aí como RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, e tem municípios que têm o próprio regime. Tá? Então, a contribuição ali para pagamento de licença, de aposentadoria é feita direto pelo município. Tem outros casos que o município não tem e manda para o regime geral. Tá? Aqui ele diz que, pelo que eu entendi, que o município tem, mas eu teria que ver de forma mais apurada para entender se existe ou não esse regime aí, essa previdência. Parágrafo 1º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados. Primeiro, ó, pessoal, por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei. Tá? Então, aqui, ó, por invalidez permanente, ele recebe os proventos proporcionais. É um ponto. Porém, se essa invalidez permanente decorreu de acidente de trabalho, moléstia profissional, né, se ele trabalhava lá com alguma coisa insalubre, enfim, tá? Ele vai receber com certeza os vencimentos integrais na aposentadoria, ok?
compulsoriamente aos 70 anos de idade com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Compulsoriamente aqui é que aos 70 anos era o expulsório, né? Ele saía de forma obrigada do serviço público. Só que agora já é o entendimento de 75 anos, que a expulsória aí, né, que a gente brinca, compulsória hoje é de 75 anos. Então, fez 70 anos, aí no caso que ele não atualizou, ele tem que ir embora, tá? Voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo efetivo em que se dará aposentadoria observadas as seguintes condições. Vem comigo aqui, ó. 60 anos de idade, tá? Ele terá que ter 60 anos de idade e 35 de contribuição se homem, e 55 anos de idade, 30 de contribuição se mulher. 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então, a linha A, ele está falando aqui provavelmente de proventos integrais, e na linha B, proventos proporcionais. Também tem a linha C, 55 anos de idade e 30 de contribuição se homem, e 50 anos de idade e 25 de contribuição se mulher, para aí, no caso de professor, professora, comprova exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Então, aí, para quem trabalha com educação, tem esse diferencial. Parágrafo 2º. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, que é declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Então ele aqui me indica, pessoal, que aí no município tem um regime próprio. Por quê? Ele já especifica aqui, ó. Ele é exclusivamente de cargo em comissão, tá? Então ele não é servidor. Porque tem servidor estável que também ocupa cargo em comissão, pô. Né? Então, ó, beleza, ele está me sinalizando que aí tem um regime próprio. Então, quando vier no seu contra-cheque descontado aí, você me fala, professor, realmente, ó, aqui é regime próprio, porque está vindo descontado e falando aqui que o regime é da prefeitura. Isso também é muito, eu acho mais legal, né? Você sai um pouco daquela generalidade e vai para o regime que é só do município, beleza? Parágrafo 3º. Os proventos de aposentadoria por ocasião de sua concessão serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der aposentadoria e na forma de lei corresponderão totalidade da remuneração. Pô, legal também, tá? Porque tem alguns municípios que quando ele diz que não poderá ganhar, ele não receberá o que ganhava na atividade. Tá? Ele tem que ganhar menos. Vê se pode. Tá? No caso aí diz que serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo. Tá? Então isso é bem, bem legal. Parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, salvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais, prejudica a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar. Nós já vimos isso, e aí basicamente ele está falando daquelas atividades insalubres, perigosas, tá? Basicamente isso. Bom, parágrafo 5º. Os proventos de aposentadoria e as pensões por ocasião de sua concessão não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se der aposentadoria, ou que servir de referência para a concessão da pensão. E pessoal, aí, ó, caiu o que eu falei. Tá? Caiu porque, se bem que aqui ele fala que não poderá exceder a remuneração, tá? Quando ele estava efetivo. Beleza, então pode se equiparar, mas não pode exceder. Entenderam onde eu quis chegar? Tem alguns municípios que falam que não poderá igualar, terá que ser inferior. Aqui no caso ele diz que não poderá exceder. Tá? Pode ser, vai aposentado aí com base no que você ganhou, mas não poderá ser superior. Tá? Mas isso aí é lógico, pelo menos não pode ser inferior. Parágrafo 6º.
ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime da Previdência previsto neste artigo. Nós vimos lá o caso de acumulação. Então, ressalvadas essas hipóteses, não pode levar duas aposentadorias. Tá? Parágrafo 8º, o tempo de contribuição federal, estadual e municipal será computado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade, tá bom? Porque tem alguns municípios que não levam. Então, aí, se você vem do governo federal, do estadual, com certeza vai ser incorporado aí no município. Artigo 159, é bem importante esse artigo, tá? Não confundam. Por quê? Os vencimentos dos cargos do Legislativo não podem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Não deixe de te enganar na prova, tá? Então, o vencimento do Executivo está aqui, vamos colocar assim, e do Legislativo está aqui. Ou, no mínimo, está igual, tá? Mas não pode o Legislativo ganhar mais do que o Executivo. Beleza? É isso que ele fala aí. Artigo 160, a lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia, ou seja, igualdade de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados, no mesmo poder, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Tá? Existem alguns casos que o servidor A ele tem que ganhar insalubridade, o B também. Porém, o B ele não está exercendo essa atividade no momento. Ele está realocado. Mas o A está. Então, o A fará jus. Por isso que vai ter essa diferença. Tá? Se for o caso. Artigo 162. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidores públicos não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, ou seja, posteriores, sobre o mesmo título ou idêntico fundamento. Tá? Vou dar uma corrida aqui, pessoal. Artigo 163. O servidor público municipal será responsável civil, criminal e administrativamente pelos atos que praticar no exercício de cargo ou função, ou a pretexto de exercê-lo. Tá? Então, vai responder em todas as esferas: civil, criminal e administrativo. Para isso, ele tem que estar no exercício ou função, ou a pretexto de exercê-lo. Artigo 164. Os servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício do mandato eletivo, aplicam as suas seguintes disposições. Vem comigo aqui rapidinho. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, o que acontece com ele? Ele fica afastado do emprego, do cargo ou função. Investindo no mandato de prefeito, ele será afastado do cargo, emprego ou função, mas ele pode optar pela remuneração, ou de prefeito ou de servidor. Já investido no mandato de vereador, se houver compatibilidade de horários, ele recebe as duas, tanto do mandato eletivo quanto do cargo efetivo. Entretanto, se não houver a disponibilidade, a compatibilidade de horários, vamos para a regrinha do inciso 2º. Ele vai optar pela do vereador ou pelo servidor, remuneração. Beleza? Inciso 4º, em qualquer caso que exija afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Até porque, para promoção por merecimento, requer dele estar na atividade, tá? Para que ele seja avaliado. Então, ele não estará. Então, para todos os efeitos, exceto para a promoção por merecimento, tá? Será contado o exercício, tempo de serviço. Inciso 5º, para efeito de benefício previdenciário no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Artigo 165. A despesa com o pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal, que, se eu não me engano, é 60%, tá, da arrecadação. No caso do município, porque Estado e União é diferente. Parágrafo 1º. A remuneração de servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica. Acho que nós chegamos a comentar sobre isso.
observada a iniciativa privativa em cada caso, sendo assegurado a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Tá? A iniciativa privativa aqui em cada caso, está falando provavelmente aqui de cada poder. Ok? Parágrafo 2º, a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, a criação de cargo e alteração da estrutura de carreira e admissão de pessoal, qualquer título por órgão da administração direta ou entidade da administração indireta, só podem ser feitos, primeiro, se houver dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, também se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Aí sim poderá haver o aumento. Artigo 167. O município estabelecerá por lei o regime previdenciário de seus servidores ou adotá-lo através de convênios com a União ou o Estado. Então, o regime previdenciário aí, tá, será estabelecido por lei. E aqui a gente já viu o que é do próprio município. Artigo 168. É assegurada a participação de servidores públicos municipais por eleição dos colegiados da administração pública em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Beleza? Corremos aí, fechamos a nossa quarta aula. Ok? Bora para o nosso exercício. Rapidinho você vai pausar aí, vai responder e a gente já volta com a questão. Beleza? Pessoal, voltamos aí. A nossa questão diz o seguinte: segundo a Lei Orgânica de Sete Lagoas, é incorreto afirmar. Então, você vai me dizer o que não pode, o que está errado, está equivocado. Tá? Bom, letra A. O prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Certinho, pessoal. Isso aí você não vai errar. Nossa base é artigo 149, parágrafo 2º. Então, a letra A está corretinha. Letra B. A administração indireta é a que compete, dentre outras, a autarquia. Corretinho, nós vimos o rol lá, né? Autarquia, fundações públicas, enfim. Aí, artigo 124, inciso 1º, tá? Corretinho. Letra C. Entidade da administração indireta somente pode ser instituída para prestação de serviço público. Certinho, nós vimos isso, eu enfatizei. Artigo 127, tá? Presta atenção nisso, hein? Instituição, entidade de administração indireta somente pode ser instituída para prestar serviço público. Ok? Letra D, pessoal, a última. Tá? A permissão de serviço público ou de utilidade pública poderá ser ou não a título precário. Já está errado aqui, tá? Porque será a título precário. E será otorgada por portaria. Negativo, pessoal. É decreto, nós vimos, né? Artigo 136, parágrafo 1º. Ó lá. Permissão de serviço público ou de utilidade pública sempre a título precário será otorgada por decreto. Então, ele erra quando diz que será ou não e será por portaria, tá? Então, gabarito aí, letra D de doido, correto? Pessoal, terminamos aí a nossa quarta aula, ok? Espero que você esteja gostando. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like aí, compartilhe o nosso conteúdo, tá? Que você vai nos ajudar pra caramba. Ó, nos vemos na próxima, que provavelmente será a nossa última aula. Vou preparar uma bateria de questões aí antes da prova e vou lançar aqui no canal, tá? Para te ajudar na sua preparação. Mas ó, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário aí também, tá? Você vai nos ajudar pra caramba. Pessoal, IASE, tá? Professor Gabriel Velasco, IASE, trabalhando para a sua aprovação. Nos vemos na próxima aula. Até breve. Um forte abraço. Ó. Fui. Tchau.